Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje eu quero te dizer o seguinte: muitas vezes um não representa muito mais uma vitória do que um sim, sabia disso? Acredito que isso já tenha acontecido na sua vida também. Muitas vezes você diz um não para o seu filho, que é um não com muito mais amor, com muito mais propósito, do que você poderia dizer o sim, que seria, vai lá sim, faz o que você quiser. Aquele não já representa muito mais cuidado, muito mais amor. E é isso que Deus nos mostra nesse capítulo. É o capítulo de Deuteronômio 3, ok? Onde ele comprova, inclusive, que quando ele luta conosco, quando a vitória depende da presença dele, não tem jeito. É nosso. Pode correr pro abraço, como diz o outro. Beleza, pessoal? Esse é o capítulo de Deuteronômio 3. Nós vamos refletir aqui hoje, conversar a respeito dele. É um capítulo forte, é um capítulo decisivo e é um capítulo que mostra que, como eu disse, o não também é uma demonstração de amor e carinho. Legal? Antes disso, quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Por favor, ative aí o sininho de notificações e aí você será avisado de todos os dias dos vídeos que nós fazemos aqui. Nós fazemos um vídeo por dia, né? Uma reflexão bíblica por dia com a intenção de aprender aquilo que a Bíblia nos ensina e principalmente viver isso que ela nos ensina diariamente, ok? Por isso eu peço que você compartilhe com um amigo, com uma amiga que também mereça, que também você entenda que deva receber esse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é fundamental porque ele nos ajuda, né, com a sua crítica, com o seu carinho, com o seu depoimento. E deixe o seu like. O seu like faz com que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo e aí mais pessoas possam vir aqui fazer parte da nossa comunidade e todos os dias aprender o que diz a Bíblia e principalmente procurar viver, né, de acordo com esse ensinamento. Legal, pessoal? Vamos então ao contexto do capítulo. Bom, nesse capítulo, esses 3 capítulos iniciais, né, são Moisés narrando toda a trajetória até a Terra Prometida. Eles estão bem na beiradinha da Terra Prometida. A questão de como ficaria cada coisa, encorajando o povo a enfrentar, né? Não seria fácil a luta, mas ela seria vitoriosa, até porque Deus está lutando com o povo. Então, nesse capítulo especificamente, Deus está preparando o pessoal, está orientando o pessoal para a batalha e está dizendo, olha, a terra lá tem gigante, a terra lá é forte, tem bastante gente, porém, vocês vão vencer porque eu estou com vocês, né? E uma outra situação muito interessante nesse capítulo é que após a batalha, né, após a vitória, são, se não me engano, 60 cidades conquistadas nessa região ali, começa a divisão, né, alguns povos, divisão de terras. Isso é fundamental porque Deus ele não simplesmente nos ajuda na vitória, mas ele nos ajuda a pensar com sabedoria para usar em cada lado, né? Para não virar também uma confusão, não é isso? Senão cada um quer uma terra, cada um. A gente sabe como é que funciona. Então, se não houver uma liderança, se não houver uma metodologia adequada, prática, vira bagunça. Né? Precisa ser organizada as coisas. E por último, marcante nesse capítulo é o não que Moisés recebe. Né? Moisés pede humildemente a Deus, né? Deus já havia falado para ele que ele não entraria na terra prometida. Por quê? Porque ele havia desobedecido Deus naquela ocasião em que o povo murmurou pedindo água lá na caminhada, na jornada. E Deus ordena ele que fale com a rocha, né? Ele irado, né? Ele estressado, vamos dizer assim, com o povo murmurando, ele dá uma pancada, 2 pancadas com o cajado na rocha. E ok, Deus permite que a água saia, né? Que mate a sede do povo, mas Deus não gosta da atitude dele e Deus diz para ele, olha, você não vai entrar na terra, você vai ver terra, mas não vai entrar. E aí Deus faz isso de novo, pede ele que suba ao monte, que olhe aos 4 cantos, né? Norte, sul, leste, oeste, veja toda a beleza, toda a maravilha da terra, mas ele não vai entrar. Pelo contrário, pede ainda que ordena ele que vá até Josué, que foi o escolhido para substituir Moisés, né, liderar o povo nessa jornada, nessa entrada da Terra Prometida.
e encoraje Josué, oriente Josué, né? Dê ali as orientações para que Josué passe a exercer esse papel. Bom, o contexto do capítulo é esse, né? Trazendo para a nossa vida real duas coisas que marcaram bastante a questão de você acreditar na tua possibilidade de vitória, principalmente quando você está com Deus, né? Muitas vezes a gente se acha incapaz, a gente olha assim o tamanho da batalha e fala, cara, não vou conseguir, não vai dar, eu não vou conseguir. Mas eu acho que a gente nem deve ser kamikaze, né? Nem deve ser aquilo que, não, eu vou conseguir sim, vou voar, vou pular da ponte que eu vou voar. Não é isso. Mas também não deve olhar o obstáculo como uma coisa insuperável. Porque se Davi pensasse assim, ele saia correndo de Golias, né? Então, muitas vezes a gente tem sim brigas, só que muitas vezes, pessoal, a gente está brigando ali, a gente está lutando e a gente não percebe o tempo. Quando a gente vê, a gente está vencendo, já venceu a luta. E a gente continua ali estressado naquela posição de batalha, como você já passou pela luta. Principalmente quando você está com Deus. Então isso é uma coisa que a gente não deve perder de vista, sabe? Deve manter o nosso foco, a nossa esperança em estar com Deus para nossas lutas. E essas lutas, eu gosto muito de falar isso, não é só problemas. Às vezes você tem uma solução, você tem uma vitória, você não apresenta essa vitória a Deus, você não conversa com Deus a respeito dessa vitória, não pede orientação a Ele sobre o que fazer com essa vitória, e você acaba transformando essa vitória num problema. Muitas vezes acontece isso, é importante que a gente fique atento a esse tipo de situação, certo? E a outra situação é a questão do não, né, que Moisés recebe. Moisés é um homem de bem, né, um homem assim que a gente deve modelar, né, cara fiel, obediente, muito batalhador, guerreiro, misericordioso, amoroso, pediu várias vezes para que Deus não aniquilasse o povo, não, enfim, virasse as costas para o povo que foi infiel, que foi murmurador, e acaba que ele fica privado, né, de entrar na Terra Prometida. Eu entendo que Deus sabe de todas as coisas, né? E isso é um grande exemplo para nós, né? É um grande exemplo de que a gente deve manter a nossa vigilância contra murmurações, contra reclamações, contra aquilo que a gente recebe no coração, quanto à maneira que a gente reage, né, aos problemas, às adversidades. A gente precisa realmente ter resiliência, precisa ter vigilância, acho que a palavra vigilância é adequada nesse caso. Tem que vigiar, gente, orar e vigiar sempre para que a gente não se traia. Porque às vezes a gente vem numa estrada tão bacana, tão correta, tá, sabe, e aí de repente por um momento a gente bota isso tudo a perder. Então a gente precisa estar realmente bem vigilante com relação a isso. E é isso que esse fato, né, que esse capítulo me diz. Não menos importante é o fato também de você organizar suas vitórias, né? Tem uma situação interessante, outro dia eu vi um vídeo falando sobre isso, sobre pessoas que não conseguem, não é nem guardar dinheiro, mas essas pessoas elas não conseguem deixar de gastar dinheiro. As pessoas começam a prosperar e elas não conseguem entender, elas já têm tudo, né? Elas já compraram aquilo que elas gostariam de comprar, elas já têm carro, elas já têm um imóvel, mas elas não conseguem parar de gastar. Ela não consegue parar de gastar. E isso é perigoso, porque se você não consegue parar de gastar, você tem uma grande chance de perder. Você precisa equilibrar isso. Você precisa usufruir da sua vitória normal, cada um dentro da sua realidade, né? Se você ganha 10, você vai conviver com 10. Se você ganha 100 com 100, se você ganha 1000 com 1000. Cada um dentro da sua realidade, você vai buscar melhorar. Se você estiver satisfeito, você vai ficar satisfeito, mas você precisa entender que você precisa ter um equilíbrio. Você não pode só gastar, você não pode só guardar. Se você só guardar, você vira um avarento, né? Amanhã você vai embora e ficar tudo aí. Se você só gastar, pode acontecer de amanhã você acordar e não ter mais nada. Você precisa ter esse equilíbrio, né? E isso, para mim, é representado quando Deus organiza a questão das terras. Ele não deixa bagunçado. Ele não simplesmente te dá e pronto.
E eu fiz a comparação e faço de novo. Você ganha um prêmio, você ganha uma ação na justiça que você não esperava. Tá tudo equilibrado na sua vida. E de repente você pega aquele dinheiro ali, quer saber? Você tem um carro popular, um carro econômico, vou comprar uma Mercedes. Comprar uma Mercedes. Aí alguns vão dizer, mas a Mercedes lá tem a manutenção barata ou menos baixa do que carros de acordo com o padrão dela. E barato para quem? O barato que pode ser para você, para mim pode ser caro. E vice-versa. Então você precisa entender o seu momento, o seu padrão, para que você não o ofenda. O que é ofender o padrão? Você tem um padrão de vida de 5 e de repente, porque você ganhou um valor, você quer viver com um padrão de 50. Será que é adequado? Será que isso a médio e longo prazo vai representar mais uma ameaça para você e para sua família? Ou isso, naquele curto prazo ali, vai atender suas necessidades? A vida vai acabar ali em 6 meses, em um ano? Tem muitos casos, já teve um programa, inclusive, na Globo, Globo Repórter, dizendo de pessoas que ganharam fortunas e perderam em curto espaço de tempo. Então é necessário que as vitórias elas sejam bem administradas, elas sejam bem alocadas para que elas se tornem longevas, para que elas se tornem realmente possibilidades de novas vitórias, possibilidades de você enfrentar problemas com mais maturidade, com mais tranquilidade. Isso é muito importante. Eu acho que todos nós devemos tomar cuidado com isso, tá? Cuidado com a vitória, porque ela pode se tornar um problema. E eu não estou dizendo que a vitória é ruim, claro que não, mas ela precisa estar sob a tutela de Deus. Ela precisa ter a opinião, a sabedoria que Deus te capacita para que ela se torne realmente uma coisa abençoada. Legal, pessoal? Bom, esse foi o capítulo de hoje, tá? Eu quero agradecer a você que ficou até aqui e pedir a você que, por favor, faça a sua inscrição, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que você nos ajude, né, nos critique, nos elogie, deixe o seu depoimento para nós e para a comunidade. Vai ser interessante, sem dúvida, de forma inteligente. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que também goste desse tipo de conteúdo. E deixe o seu like, porque o seu like ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas e aí mais pessoas podem fazer parte da nossa comunidade. A nossa intenção, como eu sempre disse a vocês, é incentivar, é ler a Bíblia de forma simples, de forma prática, de forma natural, procurar exercer, procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina diariamente e, se possível, incentivar mais pessoas aí a também lerem a Bíblia, leiam a Bíblia, procurem entender, procurem viver aquilo que ela nos ensina. Legal, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.